Boa noite, pessoal. Hoje a gente dá continuidade ao conteúdo de técnica de demonstração. Eu até coloquei parte 2 aqui. A minha ideia foi falar de 4 assuntos, né, nesse tema. Acabou que na aula passada eu só falei de um, e aí hoje eu quero falar de 3. Vamos ver o que eu consigo fazer. Apesar de que um é bem parecido com o outro, então eu falo bem rápido. Mas antes de fato começar aqui, eu vou voltar nos slides da aula passada, porque eu não terminei o finalzinho da parte de demonstrações diretas. É até bom que a gente consegue rever mais ou menos, se não ficou algo entendido super claramente sobre o que eu falei, em relação à técnica, e aí com os exemplos que vão estar aqui, né, talvez dê para preencher essa lacuna aí, caso tenha, tá? Então, bom, indo direto ao assunto, né, o exemplo aqui, a proposição, diz o seguinte: seja A um conjunto arbitrário com N elementos. Então, a cardinalidade do conjunto das partes de A é 2 elevado a N, tá? Então, lembrando, a gente está falando sobre demonstração direta, tá? Então, demonstração direta, a gente tem uma hipótese, que é esse P, esse enunciado P, e você quer concluir que a tese é verdadeira, baseado na causa da sua, né, que foi dado aqui. O ponto é, a gente tem que trabalhar para que consiga garantir isso daqui, a gente tem que trabalhar nessa informação. Então, inicialmente, a gente não sabe o que é verdadeiro. A gente só tem em mãos P. A gente só tem em mãos a informação que foi dada aqui. E aí você tem que usar informações prévias, propriedades anteriores, né, definições que às vezes você consegue entender melhor. Maria chegando. Informações que você consegue entender melhor, e aí você consegue sair daqui e chegar até aqui. Até no início dessa aula anterior, na aula passada, né, eu coloquei assim: você quer provar que P implica em quê? Então, na verdade, tinha algumas conclusões prévias, né? Então, P implicava em P1, isso aqui implicava em P2, e indo assim até concluir que, então, por transitividade, você tinha que P implicava em quê? Então, isso daqui são as informações prévias, são associações anteriores que você vai usar para conseguir, no final, garantir isso que você quer. Isso é essa técnica direta. Então, na aula passada, vimos alguns exemplos, e só vou terminar aqui dos exemplos que eu comecei a dar na aula passada, só para ficar completinho o conteúdo aqui. Na próxima aula, só vou fazer exercícios, né? Então, vou tentar falar dessas 4 técnicas juntas e fazer exercício e vendo como pensar o jeito de fazer cada uma delas. Bom, vamos lá. Aqui não tem muito o que fazer, porque vocês já sabem fazer essa questão, né? Como eu tinha dito anteriormente, na aula passada também, um primeiro passo, quando você tem um enunciado para ser demonstrado, é você entender bem dali quem é a sua hipótese e quem é a sua tese. O que é dado para você e o que ele quer com isso, certo? Então, aqui o que você tem? A é um conjunto arbitrário que possui N elementos. Dado isso, a consequência que você quer ter é que o número de elementos do conjunto das partes é 2 elevado a N. Certo? Aí, o que você quer fazer? Bom, o que você tem em mãos é algo bem simples, é um conjunto e N elementos. Conjunto das partes, lembrando esse conteúdo que tem aqui, na aula 9 a gente viu, na aula 11 a gente viu. Agora eu já não sei se a aula 11 corresponde exatamente à aula 11 desse período. Enfim, isso é conteúdo que a gente viu em aulas de princípio multiplicativo, por exemplo, né? Ou anterior também, quando eu falei de teoria dos conjuntos, e aí uma das aulas eu falei sobre o conjunto das partes. O argumento combinatório prova isso. Então, é coisa que você já sabia fazer, mas sem ter muito bem o nome dessa técnica utilizada. Por quê? Como é que a gente prova isso aqui utilizando análise combinatória? Alguém tem alguma ideia? Lembra
do que vocês mesmos apresentaram sobre o princípio multiplicativo e o princípio aditivo? Vocês apresentaram resoluções que envolviam, no primeiro passo, obter o quê? Uma configuração. Não foi isso? Sempre que tem uma questão de análise combinatória, você tem que entender o que é um elemento que satisfaz a sua solução. Ou é um conjunto de pessoas, ou é uma sequência de números, é alguma coisa que vai ser elemento do conjunto que você quer saber a quantidade de elementos que tem naquele conjunto, que satisfaz aquelas restrições, certo? Então, o que é o conjunto das partes? O conjunto das partes é o conjunto cujos elementos são o quê? Subconjuntos do conjunto principal. Isso, são todos os subconjuntos do conjunto A. Esse conjunto A é um conjunto arbitrário. Então, beleza. Então, o que é uma configuração? Uma configuração é um subconjunto. Ok? Agora, como você consegue determinar o número de configurações aí? É você pensar o seguinte, você tem N elementos. N elementos é a quantidade de elementos que você tem. Num subconjunto, um elemento qualquer vai estar ou não vai estar presente. Então, com isso, você tem duas possibilidades. Para cada elemento, você tem N elementos, pelo princípio multiplicativo, você tem você tem 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, isso N vezes, ou seja, 2 elevado a N. Ok? Tudo bem? Ok, gente? Isso que eu falei é um argumento que prova que o número de subconjuntos é 2 elevado a N. É você pensar numa configuração. Uma configuração é um subconjunto. Então, cada elemento do conjunto A vai estar presente ou ausente naquele subconjunto arbitrário que você está olhando nessa configuração. Então, você tem duas possibilidades para cada elemento. Pelo princípio multiplicativo, você tem 2 elevado a N. Tá? Isso é uma demonstração. Então, assim, a gente nem precisa colocar passo a passo aqui, porque é algo que você já conhece. E, de novo, eu espero que vocês tenham entendido que isso aqui foi uma técnica direta, porque você tomou em mãos somente o conjunto que você tem e os elementos que estão ali. E você olhou, o que você quer tratar são os subconjuntos. Então, você tem que falar alguma coisa em relação à sua tese. E você consegue tirar essa conclusão usando o princípio multiplicativo. Indo para a próxima proposição aqui. Todo número composto, n, é divisível por um inteiro primo, n1, de modo que esse n1 é menor ou igual do que a raiz quadrada de n. Vamos lá. Eu acabei de falar, né, que inicialmente quando você tem em mãos um enunciado, o interessante é que você reescreva para você ter essa clareza de quem é a hipótese, quem é a tese. Depois só que você vai pensar na técnica. Qual é a técnica que você vai trabalhar? Ou é a direta, ou é a contradição, ou é a contrapositiva. Vocês ainda não sabem, né? Eu ainda não apresentei para vocês essas outras técnicas. Então, por isso que a gente só está olhando direto na técnica direta. Mas depois você vai conhecer as outras, então você tem que pensar um pouquinho e para onde você vai. Mas antes ainda disso, ou junto com isso, aí, de você entender bem esse enunciado, para você ter essa hipótese e tese, você tem que entender o que ele está querendo aqui, né? Primeiro você tem que entender o que são essas palavras. O que é um número composto? Alguém sabe dizer? Não? Bom. Não. Então vamos lá. O número inteiro, né? A gente está dentro dos números inteiros aqui, tá? Ele pode ser de dois tipos.
Vocês até sabem, né, que você pode particionar os números inteiros em duas partes, sendo uma par e outra ímpar, né? É possível. Uma parte são os números pares, outra parte são os números ímpares. Tudo bem que isso é uma partição dos números inteiros, entre pares e ímpares? É uma partição. Você tem aqui o universo dos inteiros, e aí você tem essas duas partes, pares e ímpares. É uma partição, tá? Uma outra partição que existe do conjunto dos inteiros, não olhando assim par e ímpar, é aquela que você tem primos e compostos. É uma outra partição que você tem do conjunto dos números inteiros, tá? Então, vai lá. Eu não estou falando sobre par e ímpar aqui nessa questão, então vou até apagar isso aqui, mas estou falando entre primos e compostos, tá? O que é um número primo? Para a gente falar de composto, vamos falar do primo primeiro. O número, a gente diz que ele é primo, de novo, um número inteiro, né? A gente estava considerando aqui números inteiros. O número é primo quando ele só tem 4 divisores. Somente 4 divisores, tá? Quem são os divisores do número? Vamos chamar n. Então, a gente diz que n é primo se, somente se, o conjunto dos divisores desse número, n, quem são? É o menos 1, é o 1, é o menos n e é o n. Ok? Isso define um número primo, além de nada, é isso. Isso define os números primos. Só possuem 4 divisores. Com isso, a gente consegue dizer, por exemplo, que o 1 não é número primo. Porque o 1 não tem 4 divisores. O 1 tem 2 divisores. É o 1 e o menos 1. Tá? Mas o 2 é primo. Porque só tem 4 divisores. É o 1, o menos 1, é o 2 e é o menos 2. O 3, da mesma forma, é um número primo. É o 1, é o menos 1, é o 3 e é o menos 3. E assim existem infinitos. Tá? Existem infinitos números primos. A gente, inclusive, demonstra isso. Daqui a 2 ou 3 aulas eu demonstro isso para vocês quando eu falo de indução matemática. Mas, ok, sobre o número primo, então, por exemplo, o 6 não é primo, porque além desses 4, tem outros. Tem o 4, não, 4 não, tem o 2, tem o 3, certo? Tem o 2, tem o 3, tem além do 6, né? E o menos 6 e tal. Tem outros aí. Enfim, então a gente já sabe que é número primo, tá? O número composto, ele é o número que ele ou é o 1, tá? O 1, o menos 1, ou é o número que pode ser escrito como produto de potências de outros primos, tá? Então, por exemplo, o número que eu escrevo assim, 2 ao cubo vezes 3 ao quadrado, isso é um número composto. Que número é esse? Sei lá, é 8 vezes 9. 8 vezes 9 é quanto? 72? É? Ô, gente, responde alguma coisa aí, por favor. Tá bom. Confere. 72. É isso? Tá, vamos lá. Outro número que é composto, 36. 36. 36 é um número composto, porque ele pode ser escrito como produto de potências de outros primos. O 36 a gente sabe que ele é 6 vezes 6, né? 6 vezes 6. 6 vezes 6, 6 não é primo. Mas por isso que eu estava falando, ele é produto de potências de outros primos, né? Então, o 6, ele é 2 vezes 3, e ali 2 vezes 3 de novo. Então, ele é 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. Então, ó, produto, ou seja, ele é resultado da multiplicação de potências de outros números primos. Ok? Não vou me alongar muito mais aqui, mas, enfim, existe um teorema na álgebra que a gente diz que é o teorema fundamental da álgebra, que diz justamente isso, que qualquer número, ou ele é primo, ou ele é 1, ou ele é obtido por produto de potências de números primos, tá? Bom, então, ok, você já sabe o que é o número composto, beleza? Então,
isso daqui é o seguinte, qual é a hipótese? Eu estou querendo falar sobre todos os números compostos, certo? Então, a hipótese é, se n é um número composto, então o n é divisível por um inteiro primo, n1, que esse número necessariamente ele é menor ou igual do que raiz quadrada de n. Então, uma boa início, um bom início de partida para vocês é o seguinte, é entender o que está escrito primeiro, né? Então, não sei o que é composto, vai ver o que significa número composto. Ser divisível, o que significa ser divisível? É quando você divide um número por outro e o resto necessariamente dá zero, certo? Então, esse número que ele é composto, se ele é composto, então vai existir algum número primo menor ou igual do que a raiz quadrada dele, que se você pegar o n e dividir por esse n1, vai dar resto zero. Tá? E aí, se não entendeu ainda, sei lá, faz exemplo para ver se entende o que está escrito aí. Não estou dizendo que exemplo vai ser o argumento da demonstração. Isso jamais. Não vai ser. Mas para você ter uma intuição primeiro, tá? Então, por exemplo, sei lá, vamos pegar o 100. O 100. Qual é a raiz quadrada de 100? A raiz quadrada de 100 é 10. Então, se esse número ele é composto, se o 100 for composto, então necessariamente você pegar o 100, dividir por algum inteiro que está entre 1, não, aliás, 2, tá, que está entre 2, porque por 1 todo mundo é, que está entre 2 e raiz quadrada de 100, então vai existir algum número nesse intervalo que vai ser divisível por 100. Tá? E aqui de fato existe, né? O 2, por exemplo. Né? O 100 é divisível por 2. E o 2 tá aqui dentro desse intervalo. Uhum. O 5, né? Entendeu? Então, isso é muito interessante para você saber se o número ele é primo ou ele é composto. Você pode ir olhando o número que vai desde o 2 até a raiz quadrada desse número, e se tiver algum número ali que ele seja que o número grandão n seja divisível por esse daí, então você já sabe que o número é composto. Basta você parar aí. Tá? Por outro lado, se não houver algum número nesse intervalo que seja divisível, então você já pode parar aí e dizer, ó, o número é primo. Entendeu? Você não precisa ficar olhando até chegar ao n e ver que nenhum desses o n é divisível por esses que você estiver considerando. Basta você olhar no intervalo que vai do 2 até o raiz quadrada desse número. Por exemplo, 23. 23 é primo, né? 23 é primo. Então, para você ter certeza, a raiz quadrada de 23 é quanto? Vocês sabem? Nenhum palpite? Menor ideia. Alguma coisa entre 4 e 5. Perfeito, é 4, alguma coisa. 4,6, 7. Pelo menos essa ideia é necessária que vocês tenham, tá? Porque o 23, ele está entre... O raiz quadrada de 23, ele está entre raiz quadrada de dois conhecidos. Ele está entre raiz quadrada de 16 e raiz quadrada de 25. Então, aqui é 4 e aqui é 5. Ou seja, para qualquer número que você põe aqui entre 17 e 24, necessariamente a raiz quadrada de qualquer número nesse intervalo aqui é um 4, alguma coisa, porque está entre 4 e 5 aqui. Entendeu, Kennedy? Boa, boa.
Entendeu? Então tá, a gente sabe que o raiz quadrada de 23 é aproximadamente 4 aí. Pode até subir para 5 para não ter problema nessa sua contagem. Então, para você ter certeza que o raiz quadrada de 23 é primo, basta você olhar, o 23 é divisível por 2, é divisível por 3, é divisível por 4, é divisível por 5, não é nenhum desses, não é por nenhum desses, então você já sabe que ele é primo. Tá? Porque se ele fosse composto, então necessariamente ele seria divisível por alguém menor ou igual do que a raiz quadrada dele. Esse resultado é muito forte. Entendeu? Beleza? Então, vamos lá. Dado que vocês entenderam, vamos tentar demonstrar isso, né? Então, é o seguinte, é usando a técnica direta, tá? Então, tá, ó. Escreva N como produto de dois números. Por quê? Você está olhando, ó, o número N, ele é composto. Essa é a sua hipótese. Se N é um número composto. Então, você tem essa informação. Então, tá, se ele é composto, você vai trabalhar nessa informação. Composto significa que ele é o resultado da multiplicação de dois números, em que ambos os números são maiores do que 1. Então, N é o resultado de N1 vezes N2, de modo que, necessariamente, ambos os números são maiores do que 1. Ok? Isso é o que define um número composto, também falando, né? Você consegue escrevê-lo com a multiplicação de dois outros. Então, necessariamente, os dois são maiores do que 1. Tá legal? E aí, sem perda de generalidade, bom, vamos lá. Bom, o primeiro é menor do que N, o segundo é menor do que N também, certo? Porque se algum fosse igual a N, então você já teria que o N é igual ao N1. Então, necessariamente, o N1 é menor do que N, e o N2 também é menor do que N. De novo, porque caso N1 ou N2 fosse igual a N, então seria que N é igual a somente N1. E esse N2 seria igual a 1. Certo? Então, não pode, porque ele é produto de dois números. Então, esses dois são nesse intervalo aqui. Tudo bem? Continuando, me interrompam, gente. Eu vou continuar falando aqui. Se não entenderem, me perguntem. Então, continuando, a gente supõe, sem perda de generalidade, esse termo eu falei na aula passada, o que significa sem perda de generalidade é quando você pode assumir simplesmente que um é maior ou igual do que o outro e não vai te gerar particularização de nada. Você pode simplesmente falar, ó, suponha que esse cara seja maior do que esse, maior ou igual, né? Então não tem nenhum problema falar isso, tá? Porque não vai gerar efeito colateral para você analisar um outro caso depois. Isso que significa sem perda de generalidade. Então você assume que esse segundo seja maior do que esse primeiro. Se não for, bastava você trocar, inverter a ordem dos dois, a comutatividade existe na multiplicação, então vai dar na mesma, entendeu? Então, beleza, supondo que o N2 seja maior do que N1, por conta disso, né, o outro caso seria análogo, nem precisa considerar, o que a gente tem com isso? Bom, a gente sabe que N é igual a N1 vezes N2. Como a gente supôs que N1 é maior ou igual, perdão, N2 é maior ou igual a N1, então, ó, esse camaradinho aqui, ele com certeza é maior ou igual do que esse, né? Então, você tendo N1 vezes N2, com certeza é maior ou igual a N1 vezes N1. Concordam com isso? Faz sentido isso para vocês? E dessa forma, N é maior ou igual a N1 ao quadrado. Porque você assumiu, e sem problema ter assumido isso, que o N1 é maior ou igual do que N2, então você reescreve essa multiplicação que é o igual ao N por essa outra multiplicação que é necessariamente maior ou igual a N. Então, você conclui que
n é maior ou igual a n1 ao quadrado. Ou seja, você tem isso, né? N é maior ou igual do que n1 ao quadrado. Se você tem potência, passa para o outro lado como raiz quadrada, né? É claro que isso é uma desigualdade, então teria que considerar outras coisas, mas quando a gente está no universo dos inteiros aqui, isso não vai gerar problema. Então, passa a raiz quadrada do outro lado, você tem que o n1 é menor ou igual a n, ou seja, já tem o que você queria. Veja só, a hipótese diz que o n é o produto de n1 por n2. Isso é a hipótese. Então, você sabe que o n é escrito dessa forma. Então, como você está assumindo já de cara que o n é divisível por n1 e por n2, e você conseguiu concluir que o n1 ele é necessariamente menor do que raiz quadrada do que n. Então, por isso que está correto esse teorema. Sem levar em consideração esse fato aqui, primo. Não estou falando de primo ainda. Eu só estou provando aqui, por enquanto, que n é divisível por 1 inteiro, n1 menor ou igual do que a raiz quadrada de n. Eu só fiz essa parte por enquanto. E ainda não falei que n1 é um primo. Por isso que eu quis chamar a atenção aqui em azul, porque é uma coisa de cada vez. Por enquanto, estou provando que n é divisível por alguém menor ou igual do que raiz quadrada dele. Vamos continuar agora, porque eu quero argumentar que existe um primo aí, um número primo que é divisor desse n. Ou seja, que o n é divisível por esse n. Bom, então, esse n1, ele pode ser primo ou não. Você foi bem arbitrário, né? Você só disse que o n é a multiplicação de n1 por n2. Então, sei lá, pode ser que seja um 36. E aí você escreveu como 6 vezes 6. 6 não é primo. Mas, por outro lado, pode ser alguma decomposição que você fez desse 36, de modo a dizer que ele é 2 vezes, sei lá, 18? É isso? Não sei. 2 vezes 18 é 36, né? 2 vezes 18. Então, esse N1, sim, já é um primo. Então, eu não estou garantindo como é essa fatoração do número N que você tomou. Por isso que eu tenho que considerar isso que vai vir a seguir. Então, seja P um fator primo do N1. De novo, N1 é esse número que você tomou para escrever o N. Então, você tem, se esse número que você escolheu como N1 já é primo, então beleza, a gente acabou, a gente sabe que o N é divisível por um N1, que é esse daqui, que é primo, que é menor ou igual que a raiz quadrada dele. Então já está pronto esse caso. Mas não acaba, porque a gente não sabe. Eu acabei de falar um exemplo aqui que, por exemplo, esse N1 era primo numa decomposição, mas numa outra ele não é primo. Então, como o N1... Então, olhando agora o outro caso, né? Como o outro caso é aquele em que N1 não é primo. Como N1 é menor ou igual do que a raiz quadrada de N, e P é divisor de N1, então, olha só, é o seguinte, N1 é divisor de N. Agora, se N1 não é um número primo, a gente sabe que existe uma fatoração dele, de modo que ele possa ser escrito como um produto de primos. Existe, isso é o teorema fundamental da álgebra, então você está usando algum outro resultado anterior. E eu acabei de mencionar ele aqui antes de começar a demonstração disso. Então, esse N1, ele pode ser reescrito como um produto de inteiros, de modo que um desses seja um número primo. Então, acabou. Você sabe que existe um P que é menor ou igual do que N1, que é menor ou igual do que a raiz quadrada de N. Então, por transitividade, você sabe que P é menor ou igual do que a raiz quadrada de N. E acabou. Então, existe um divisor de N que é menor ou igual do que a raiz quadrada de N. Isso quando N é um número composto. Acabou a demonstração. Entenderam?
E acabou aqui. Professor, por definição, o número 1, 2 e 3, eu já posso assumir que eles são primos? O 1 não é primo. Ah, o 1 não é primo? E não é por definição. É por atender à definição de ser primo. Entendi. 1 não é primo, porque, de novo, o número ele é primo quando ele é divisível por 4 números. O 1 só é divisível por 2. Que é o próprio 1 e o menos 1, né? Entendi. Isso. Ok. Isso. Tá? Bom, então é o seguinte, com isso a gente acaba o que eu queria falar na aula passada em relação à demonstração direta. Guilherme, boa noite, você está chegando agora? Desde 6 e pouquinho até agora eu fiz esses exercícios aqui, então você assiste de novo lá, por favor, a aula, tá? E aí, se não tiver entendido, você manda uma mensagem, pergunta, que aí terei o maior prazer em te responder, tá? Bom, então, vamos continuar. Isso aqui sim é o da aula de hoje, aula 14, 19 de agosto. Vamos continuar falando sobre as outras técnicas de demonstração, tá? Bom, na aula passada, né, inclusive nesse primeiro momento que eu acabei agora, eu falei para vocês o que era axioma, proposição, teorema, lema e corolário, né? Além disso, vimos como fazer uma demonstração direta. Para fazer uma demonstração direta, o que você tem que lembrar é o que é uma proposição, né? E esses nomes aqui especiais são proposições que se encaixam em algumas coisas especiais aí, certo? Então, uma proposição, na verdade, a gente entende como sendo uma implicação. Um teorema, uma proposição de modo geral, você tem, então, uma causa e uma consequência, uma hipótese e uma tese. O que você tem que fazer é trabalhar nessa hipótese P até concluir a informação que você quer, que é a sua tese, como verdadeira. Eu falei isso há poucos minutos atrás e estou repetindo de novo agora para ficar dentro de vocês isso. Você tem em mãos somente a hipótese, é somente com a hipótese que você tem que trabalhar, até você conseguir evoluir e chegar lá onde você quer. Por que eu estou falando isso? Porque eu vou falar de outras técnicas agora que misturam isso, que são diferentes, tá? Então, vamos lá. Então, hoje eu vou definir para vocês a demonstração por contrapositiva, que é uma técnica diferente, e também a demonstração por contradição, que é uma técnica diferente também dessas duas anteriores. Também vou falar sobre demonstrações por casos, e esse aqui eu acho que até é o mais simples de todos. Mais simples porque o próprio nome já diz, é por caso. Então, você vai separar em casos e cada caso você vai tratar como você quiser, como for mais conveniente. Vai usar a demonstração direta, por contradição, por contrapositiva. Então, vai ser o que for melhor, cada caso dele, que você vai conseguir separar. Mas, então, o principal são esses dois assuntos aqui que eu vou falar a partir de agora, tá? Bom, uma demonstração por contrapositiva é uma equivalência de uma demonstração direta. Você quer demonstrar que P implica em Q. Ou seja, a sua hipótese é P, a sua tese é Q. A gente viu na aula 3 que existe uma equivalência da implicação pela contrapositiva, que é, se você tem uma causa implicando uma consequência, isso é equivalente à negação da consequência implicar na negação da causa. Vocês lembram disso? Na aula 3 eu falei isso com vocês. Se eu não falei explicitamente, tem lá na tabela que eu apresentei sobre equivalências essa expressão lógica, que se aparece P implicando em Q, é a mesma coisa você falar que não Q implica em não P. Uma demonstração por contrapositiva, então, vai usar justamente essa equivalência. Você tem que P implica em Q. É o que você quer provar. Você pode usar a demonstração direta, que é, pela hipótese P, você consegue chegar até a tese Q. Mas, dado que existe essa equivalência, ou seja, P implica em Q, é equivalente a não Q, que implica em não P, então você não olha para isso, mas olha para isso aqui. Entenderam? Então, você sabe que tudo que você encontrar aqui
é a mesma coisa que você vai encontrar aqui. Então, às vezes, olhar para cá é complicado. Às vezes, é um artifício você ter essa hipótese P, você tem que trabalhar ali, que vai ser mais embolado. Às vezes, é mais fácil você pensar nisso. Pensa na hipótese agora, a negação de quê? E é nele que você vai trabalhar. E você tem que chegar à conclusão, a negação de P. Tá? Então é isso. Essa é a técnica, bem simples. Então, uma demonstração contrapositiva para a implicação P implica em Q, para você validar isso, né? Na verdade, basta você trabalhar em cima dessa expressão, porque é equivalente à expressão original. Então, para mostrar o enunciado P implica em Q, você tem que usar a informação sobre a negação de Q. Então, isso é o que você vai ter em mãos agora. Vai ser a negação de Q. Trabalhar nisso e vai conseguir ter, no final, a negação de P, tá? E acabou. Então, o objetivo ali é se manter ainda focado dentro da causa. Mesmo que fez o contrapositivo, né? Uhum. Mas ainda assim, se mantém estrutura, é causa e consequência. Então, tem que focar na causa, mesmo deixando ela negativa. Entendi. Não sei se eu entendi exatamente o que você quis dizer. Vamos ver se, por exemplo, melhora isso. Se fica claro. Mas o ponto é, você, na direta, né, na demonstração direta, você só usava o P. E ali mexia, fazia alguma coisa para chegar em Q. Agora, você tem um enunciado que é P implica em Q. É o enunciado. Você tem causa, tem consequência. Tem hipótese, tem tese. Continua tendo isso. Mas você reescreve esse enunciado. De modo que você vai ter como hipótese não Q. E você vai ter como tese não P. Nesse novo enunciado, você tem agora a causa e consequência. Você vai ter hipótese e tese. Olhando esse novo enunciado, você vai trabalhar nessa nova hipótese, mexer ali para chegar na conclusão o não P, a nova tese. Vamos ver o exemplo se fica claro isso. O enunciado apresentado é: se A e B são números primos entre si, então A e B não são ambos pares. Meu ponto é, inicialmente, como eu falei, é bom que você entenda o que está escrito. Aqui está bem direto quem é a causa, quem é a consequência. Vocês viram que os exemplos anteriores não estavam assim, né? Estava assim, todo fulano de tal é não sei o que lá. Ou ficava meio obscuro ali quem é a causa e quem é a consequência. Aqui está até mais direto. Tem um C, alguma coisa, então outra coisa. Então tá, olhando para cá, você tem essa hipótese e a consequência é essa tese. Então, um primeiro ponto, quando você pensa na demonstração por contrapositiva, é você reescrever esse enunciado de modo a satisfazer a expressão da contrapositiva. Lembrando lá de lógica, lá do início do curso, que eu apresentei isso. Eu apresentei como você escreve, como você simboliza, e você já sabe simbolizar o enunciado. Você já sabe quem são as componentes, quem são os conectivos. Basta você fazer o que a contrapositiva pede, que é o quê? Baseado nessa informação aqui, que é a tese dessa primeira proposição, a negação disso vai virar a hipótese da sua próxima proposição. Então, aqui, ó, A e B não serem ambos pares, qual é a negação disso? É A e B serem ambos pares. E você vê que a tese vira a negação da causa que tem aqui. Justamente o que eu estava mencionando lá, que era P implica em Q, vai ser não Q implica em não P. Então, o que eu fiz, por enquanto, foi daqui vir para cá. Agora, olhando a consequência, vai ser a negação da hipótese.
da anterior aqui, né? Então, A e B são números primos entre si. O que vai ser a consequência? A e B não são primos entre si. Então, vocês viram isso? Conseguiram entender? O primeiro ponto é esse. É você reescrever o enunciado satisfazendo a equivalência da contrapositiva. Então, isso aqui satisfaz a contrapositiva. É equivalente a esse enunciado. Ou seja, uma vez que você demonstra essa expressão, esse enunciado, então você vai ter demonstrado isso daqui, porque quer dizer a mesma coisa. Beleza? Aí vocês podem perguntar, por que você está fazendo isso? Né? A resposta é, às vezes é mais simples. Às vezes é muito mais simples você pensar assim, isso que está aqui, do que pensar assim. A e B não são primos entre si. Pensar nessa hipótese, às vezes, é mais complicado do que você pensar nessa hipótese. A e B são ambos pares. Aqui realmente é. Porque você pensar A, B serem ambos pares, você sabe como é um par. Agora, não ser... Aliás, A e B são números primos entre si, você tem que pensar no MDC. Vocês lembram da definição de ser primo entre si? É porque vai ser o menor fator que vai dividir os dois números ao mesmo tempo. Não sei se eu consegui explicar. Não. Primo entre si é quando o MDC entre os dois é 1. O maior divisor comum dos dois é 1. Em outras palavras, não existe nenhum fator comum aos dois além do 1. Por exemplo, 2 vezes 3 vezes 2 vezes 3. Que número é esse? Isso aqui é 36, né? Certo? 36 é primo não, né? Não é primo. Agora, pensar no outro. Vou pensar aqui. 5 vezes 7. 5 vezes 7 é 35, né? Beleza? 56? Não, 56 não. Então, 36 e 35, tá? Os dois números são primos? Eles são primos? O 5 e o 7 são. Não, os números que eu estou falando são esses dois aqui. Ah, tá. Aí já tem que calcular mesmo. 36 e 35. Eles são primos? Aparentemente só o 35. Não, não são. Nenhum dos dois são primos. Aqui, ó. O 35 ele pode ser escrito como um produto de primos. 35 ele é divisível por 1 menos 1, 5 menos 5, 7 menos 7, 35. Porque ele tem mais do que 4 divisores. Então. Isso. Aqui, ó. 5 é o divisor dele, 7 é o divisor dele. Além do 1 e do 35. Do menos 1 e do menos 35. Eu escrevi eles propositalmente. Eu escrevi esse número em função de outros. Então, necessariamente, ele não é primo. A mesma coisa do 36. Eles não são primos. Porém, eles são primos entre si. Por quê? Quem são os divisores do 36? Tem vários. Mas todos os divisores do 36 possuem 2, 3 e isso. Só possui o 2 e o 3. Ó, o 36 ele é escrito como 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. Tá? O número de divisores do 36 ele é 3 vezes 3, ou seja, existem 9 divisores do 36. Isso é consequência do princípio multiplicativo até. Tá? Porque necessariamente um divisor do 36, ele tem um 2, ele é um 2 vezes 3.
Com certeza. E aqui, esse 2, a potência dele, você tem 3 opções. Então, você tem 3 opções aqui para ser potência do 2. Aqui, potência do 3, você tem 3 opções também. Pode ser ou o 0, ou o 1, ou o 2. Aqui também. Potência do 3 pode ser o 0, ou o 1, ou o 2. Então, pelo princípio multiplicativo, 3 vezes 3 é igual a 9. Qualquer divisor do 36 ele é escrito dessa forma, como 2 elevado a k vezes 3 elevado a i, sei lá. E onde o k, ele ou é o 0, ou ele é o 1, ou ele é o 2. O i é a mesma coisa. O i, ou ele é o 0, ou ele é o 1, ou ele é o 2. Qualquer divisor do 36 é escrito dessa forma. Tá bom? Entenderam? Então, todos os divisores do 36 são escritos dessa forma. Algum dos divisores do 35 aparecem aqui? Não, porque aqui ou é o 5 ou é o 7. Entendeu? Então, o maior divisor comum é o 1 entre eles. Não tem nenhum divisor comum ao 36 e ao 35 que seja maior do que 1. Beleza? Vou continuar, hein? Recomendo que vocês assistam isso depois, hein? Tá? Bom, vamos lá. Então, agora, é nisso que a gente quer trabalhar, né? Voltando, fechando parênteses, que eu estava falando, o que quer dizer isso, né? Primos entre si. Isso que eu estava mencionando. Mas agora o que eu tenho que olhar é esse enunciado que está aqui. Esse enunciado, a hipótese é que A e B são pares. Pô, beleza, par, você sabe muito bem o que é um número par, né? Então, A é um número par, então é o 2 vezes K. B é um par, então é o 2 vezes K'. Retorna à aula passada, eu usei muito isso lá. K não necessariamente é igual ao K', por isso que você não bota A igual a 2K e B igual a 2K, né? São inteiros quaisquer aí. Então, olha só. O que você tem em mãos? É isso. A, par, B é par também. Então, ambos os números, A e B, possuem o 2 como divisor. Tanto A quanto B, se você dividir por 2, você tem um resultado cujo resto é 0. Porque o 2, ele aparece aqui necessariamente nessa decomposição, nessa fatoração, tanto do A quanto do B. Entenderam, então, que necessariamente o 2 ele é divisor comum? Ou seja, então, o maior divisor comum entre os dois, entre o A e o B, necessariamente é alguém que é maior ou igual ao 2, porque o 2 você já está garantido. O 2 é divisor comum. Pode ser que tenha mais. Tudo bem, isso não é um problema para cá. Porque o que você quer concluir é que A e B não são primos entre si. Ou seja, que o MDC entre o A e o B é alguém maior do que 1. E você já consegue garantir, por conta de ambos serem pares, que tem pelo menos o 2 ali, que é um divisor comum. Então, 2 é maior do que 1. Então, você já sabe que A e B não são primos entre si. Acabou. Entenderam? 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 Fale. Entenderam? Não? Entenderam? Não entenderam? Mais ou menos? Sim, sim. Sim, o quê? Tá falando comigo, Kent? Hein? Não, tá ok, tá ok. Então vamos lá. Tentar falar diferente desse, ou sei lá, mudar um pouco aqui o jeito de falar, para digerir um pouco melhor.
Então, vamos lá. Primeiro passo, reescrever o enunciado. Isso está ok? Essa reescrita do enunciado? Sim, tranquilo. Sim, beleza. Então, qual é a hipótese do novo enunciado? A e B são pares. A e B são pares. Então, segundo passo. Tá ok pela reescrita de A e B dessa forma? Porque os dois são pares. Se os dois são pares, por definição de número par, ele pode ser escrito como múltiplo de 2. É 2 vezes alguma coisa. 4 é 2 vezes 2. 6 é 2 vezes 3. 8 é 2 vezes 4. E assim por diante. Qualquer par é um múltiplo de 2. Então, qualquer par é o resultado da conta de 2 vezes algum inteiro. Então, por isso que o A é assim e o B é assim. Tudo bem? Esse passo aí está bem? Ok? Ok. Então, vamos para o próximo passo. O que a gente quer garantir? Então, a gente tem que olhar um pouco lá o que a gente quer. A gente não vai trabalhar com... A gente não sabe ainda que isso é verdadeiro, né? Que essa consequência é verdadeira. Então, você quer falar algo sobre a divisibilidade entre os dois. Porque você quer garantir que A e B não são primos entre si. Ser primo entre si é igual o exemplo que eu fiz ali do 36 e o 35. Enquanto um é o 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado, o outro é 5 vezes 7. Existe algum inteiro que está aqui, que está aqui? O 2 aparece aqui? Não Não. aparece. O 3 aparece aqui? Não aparece também. Né? O 5 aparece aqui? Não aparece. O 7 aparece aqui? Não aparece. Ou seja, esse exemplo que eu coloquei aqui configura, então, que 36 e 35 são primos entre si. A definição de primos entre si diz que não existe termos comuns em ambos os números. Isso aqui é um termo, você pode chamar isso aqui de um termo do número, outro termo, tá? Outro termo do outro número, né? Então não existe termo comum, a não ser o 1, né? Que o 1 aparece em todo lugar. Mas maior do que não existe. Era isso aí que eu ia perguntar agora, mas já respondeu. É. Caso Então, tivesse mais algum outro número inteiro comum, além do 1, claro, aí sim, seria primo entre si. eles não seriam primos entre si. Por exemplo, aqui é 11, tem um 11 aqui, tem um 11 aqui. Pô, beleza. Então você já sabe que o 11 é um divisor comum dos dois. Porque se você pegar esse número aqui, 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado vezes 11, dividir por 11, dá resto zero, que eu aporto isso aqui com isso, dá isso de resultado. Então, o 11 é divisor desse número. Além disso, o 11 também é divisor desse número, que você divide por 11 e vai dar esse número aqui de resultado. Então, 11 é um divisor comum. Então, 11 é maior do que 1. Então, esses números aí que eu botei, eles não são primos entre si. Porque existe algum divisor comum aos dois, que é o maior do que 1 aí. Isso é o que define dois números não serem primos entre si. Ok? Sim. Isso que eu falei agora foi só para tentar entender melhor aí o que significa ser primo entre si e não ser primo entre si. Vamos continuar. O que a gente acabou de argumentar é que tanto A quanto B são pares. Então, olha que maravilha, o 2, ele é comum aos dois. Então, o A, ele é o 2 vezes alguma coisa e o B é 2 vezes alguma outra coisa. Tá? Então, olha que beleza. O A, ele é divisível por 2 e o B é divisível por 2. O que isso quer dizer?
eles têm como divisor comum alguém maior do que 1. Portanto, por definição de ser primo entre si, não, eles não são primos entre si. Por quê? Existe algum inteiro maior do que 1 que é divisível comum aos dois. O 2 já satisfaz isso. Então, pode ser que exista algum D aí, maior ainda do que 2. E esse D, ele é o máximo divisor comum dos dois. Mas nem precisava, o 2 já tá valendo. Entendeu? Então, o maior divisor comum entre os dois é alguém necessariamente maior ou igual ao 2. E aí, foi melhor para digerir agora? Ok. Vou dar continuidade, tá? Então, esses exemplos que eu estou fazendo, que eu vou mostrar aqui agora, eles são o seguinte. Uma vez que você já sabe, pelo que eu falei na aula passada, pelos exemplos que eu fiz antes de iniciar essa aula 14, acho que essa aqui é a aula 14, né? Antes de iniciar essa aula, o que a gente faz, propriamente, em cada uma dessas demonstrações, eu vou apresentar aqui alguns exercícios, na verdade, vocês façam. Na aula que vem eu tenho uma lista de exercícios para postar, na verdade, e na aula que vem a gente trabalha melhor sobre isso. Mas o que eu vou passar aqui são enunciados, que é o que eu quero que você prove. Por exemplo, esse enunciado aqui, tá? Se P ao quadrado é par, então P é par. Inclusive, esse enunciado ele é muito importante para uma coisa que vai vir já já. Mas, enfim, tem esse enunciado aqui. Você pode tentar demonstrar isso pela técnica direta. Então, é você escrever o que significa P ao quadrado ser par. É você escrever P ao quadrado é um par. É isso, 2 vezes K. Agora, o que você consegue extrair sobre o P? Não sei. Tem que passar a raiz quadrada, e aí, como é que fica? Não sei. Entendeu? Então, não sei se ajuda muito ou se fica tão claro, porque seria você trabalhar nessa hipótese aqui. É sobre P ao quadrado ser um número par. Você quer concluir que P é par. Tudo bem, talvez dê para argumentar sim. Até dá. Mas tem um jeito muito mais rápido, muito mais simples, que é pensar por contrapositiva. Pensando pela contrapositiva, e é nessa aqui que você argumenta de jeito muito mais simples, é que se P é ímpar, então P ao quadrado é ímpar. Olha que bonitinho. Isso aqui, a demonstração é bem simples. O que significa P ser ímpar? P é ímpar, então P ele é escrito como múltiplo de 2 mais 1. Isso é o que define o número ímpar. E aí você leva ele ao quadrado. Você quer concluir que esse resultado aqui é ímpar. Ou seja, o que é P ao quadrado? É 2K mais 1 elevado ao quadrado. Isso aqui é produto notável. Então, é 4K ao quadrado mais 4K mais 1 quadrado primeiro, mais 2 vezes primeiro vezes segundo, mais quadrado segundo. Você tem aqui 4 vezes alguma coisa, mais 4 vezes alguma coisa. 4 é sempre 2 vezes 2, né? O sempre é. 4 é sempre 2 vezes 2. Então, esse número que tem um 4 também é um número par, porque tem um 4, e o 4 é 2 vezes 2. Então, tem o 2 ali. Então, essa aqui é a soma de dois pares. Porque tanto isso daqui é par, porque tem um 4, e aqui também tem um 4, então também é par. Então, isso daqui necessariamente é um par mais 1. Ou seja, o resultado disso é um ímpar. Tá? Na aula que vem a gente vê mais detalhes dessa demonstração, mas não é muito diferente do que eu estou fazendo aqui. Só estou falando um pouquinho mais rápido, né, até para entrar no próximo assunto. Mas o ponto é, quando você pensa por contrapositiva, às vezes torna muito mais simples o seu argumento. Igual foi aqui. P ser ímpar, ok, é fácil você falar sobre P ser ímpar. Você quer argumentar algo sobre P ao quadrado, ok, também não gera dificuldade. E você consegue concluir o que você quer. A outra proposição, se x vezes y é ímpar, então x e y são ímpares. De novo, pensando por contrapositiva, a reescrita é a negação disso, é a causa, né? Então, x e y é ímpar,
A negação disso é que x é par ou y é par, né? Não é os dois são ímpares, é que um dos dois não é ímpar. Não ser ímpar significa ser par. Então, se ocorre isso daqui, então x vezes y é par. Também você tem que tratar aqui casos, e a gente entra até num assunto que está um pouco mais à frente, no final da aula, que é você lidar com casos. Então, que não é nada difícil você pensar, né? Você tem um caso em que esse camaradinho aqui é par e esse daqui é ímpar. Você tem um outro caso que é esse camaradinho aqui ser ímpar e isso aqui ser par. E você tem outro caso aqui que é os dois serem pares. Trata cada caso separadamente e você vai ter como consequência que cada um desses casos, o produto de x vezes y é par. O outro, cx mais y é par. Então, x e y têm a mesma paridade. Vocês sabem o que significa ter a mesma paridade? Ou os dois vão ser pares, ou os dois vão ser ímpares. Isso aí, isso aí. Ambos par ou ímpar, isso aí, Maria. Então, o pensamento da contrapositiva é o quê? Se x e y possuem paridades distintas, então a soma dos dois é ímpar. Isso aqui a gente viu. Na aula passada, o primeiro exemplo acho que foi esse, sendo que escrito de um jeito um pouquinho diferente. Eu acho que a gente viu. Mas, enfim, também não tem nada muito mistério aqui de se pensar, né? X e Y possuem paridade distinta, você pode usar aquele sem perda de generalidade que eu falei, que é você supor que o X é par e o Y é ímpar. Né? Não tem nenhum problema de você particularizar isso. Só fazer a soma dos dois, um par mais um ímpar, necessariamente é um ímpar, né? Ou seja, 2K mais 2K mais 2K' mais 1, isso aqui necessariamente é um múltiplo de 2, né? É um 2 que multiplica K mais K' mais 1, ou seja, é ímpar. Aqui, Cx mais Y é par. E y vezes z é par, então você vê que são três, né? São três números tomados aí, x, y e z. X mais y é par, y mais z é par. Então, x e z têm a mesma paridade. No primeiro ponto aqui é só fazer essa reescrita, né? O que significa, então, a negação de x e z terem a mesma paridade? A negação disso é que x e z possuem paridades distintas. Então, qual é a consequência? Bom, a consequência é x mais y e y mais z possuem paridades distintas ou ambas as somas são ímpares. Ok? Você tem aqui, você quer negar essa informação. Você quer negar que isso aqui é par e isso aqui é par. Então, é porque ou ambas são ímpares, ou uma é par e outra é ímpar. É isso que está escrito aqui. Entendeu? Beleza? Eu recomendo que vocês façam a demonstração, cada uma dessas aqui, e na próxima aula a gente conversa sobre isso, tá? Na verdade, vocês têm a V-On para fazer, né? Eu vou até pensar em cobrar isso na V-On. Vou uma ou duas dessas aqui e tal. Tá legal? É só trabalhar o texto, não tem grande dificuldade aqui. Bom, entenderam o que é a contrapositiva? Posso partir para a próxima? Alguma pergunta até aqui? Não? Pode mandar. Beleza. Indo para a próxima, a gente tem a demonstração por contradição. A demonstração por contradição é uma das técnicas mais bonitas que existem, tá? Porque assim como tem equivalência, né, que a gente vê em lógica, tem a equivalência da contrapositiva, tem a negação de uma implicação, certo? O que é a negação da implicação? Aí eu vou relembrar aqui um pouquinho para vocês. Mas a negação da implicação é isso aqui, é essa conjunção. Vocês lembram disso? P implica em Q. Se você quer negar
essa implicação, e eu já vou falar o porquê a gente está negando ela, mas se você quer negar essa implicação, então você reescreve assim, P, E, não, Q. Vocês lembram do porquê? Tem alguma intuição? Bom, pelo visto não, né? Então vamos lá. Vamos recordar isso. Lembra da tabela verdade da implicação? P, verdadeiro. Q, verdadeiro, você tem como resultado verdade. Causa verdadeira, consequência falsa, isso é algo falso. E todos os outros casos aqui de causa falsa dá verdadeiro, tá? A implicação, também poderia ter montado a tabela verdade para verificar que dá equivalente à contrapositiva. Vai ver que vai dar na mesma. Não Q implicar em não P, vai dar essa mesma coluna aqui de P implica em Q. Se são equivalentes, tem que ser, né? Mas vamos obter a negação disso, tá? Mas para chegar lá, vamos ver uma equivalência que existe da implicação. Além de ter a equivalência de não Q implicar em não P, que é isso que é a contrapositiva, existe essa outra equivalência aqui, que é pela disjunção. Você pode reescrever uma implicação, P implica em Q, como não Q ou P. Isso, né? Não P ou Q. Ou você poderia pôr Q ou não P também, né? Não tem problema você ter a comutatividade aqui e tal. Mas, enfim, recordaram disso? Lembram disso? Que isso até recomendei vocês quando aparecia alguma sequência de equivalências, quando aparecia alguma negação pedida ali. Primeiro de tudo, pega a implicação e reescreve isso como uma disjunção associada. Facilita muito, tá? Então, isso daqui é equivalente, né? E montando a tabela verdade, você consegue verificar isso. Show de bola. Agora vamos continuar. Eu estou falando não sobre a equivalência da implicação aqui em cima, né? Mas da negação da implicação. Como a implicação P implica em quê? É equivalente a essa disjunção, então, se eu estou falando sobre negar essa implicação, então a negação da implicação é equivalente à negação dessa disjunção, né? Claro, né? E o que é isso? Você tem uma negação de uma disjunção. O que você faz? Aplica a lei de De Morgan. Então, pela lei de De Morgan, você tem que a negação de uma disjunção é a conjunção das negações, né? Então, aqui fica não P e não Q, ou seja, justamente essa fórmula daqui. Tá claro até aí? Não estou falando de nada de técnicas de demonstração ainda, só estou relembrando coisas que a gente viu lá atrás. Agora, por que eu estou falando isso? Vamos lá. Um enunciado, também lembrando coisas que você já sabe lá de trás, na nossa lógica, ela só possui um de dois valores. Ou ele vai ser verdadeiro ou ele vai ser falso, exclusivamente. Certo? Claro que isso é dado aos valores que as componentes vão assumir. Mas, determinada a interpretação, você vai ter o único resultado disso. Ou é verdadeiro ou é falso. Ok, né? O que eu quero provar? Eu quero provar que P implica em Q é verdadeiro. É isso que eu quero provar. Certo? Tá? É isso que eu quero provar. Mas aí é o seguinte, você manipula esse enunciado de modo a pensar o seguinte, pô, vamos pensar que ele seja falso? Então é isso que a gente pensa. Então, você supõe que a implicação seja falsa. E vai vendo que dá. Quando você supõe que a implicação é falsa, então o que é verdadeiro é o quê? É essa conjunção aqui.
Entenderam isso? Você parte de um início seguinte, pô, suponha que isso aqui seja falso. Você foi apresentado a um enunciado que dizia para você provar que P implica em Q é verdadeiro. Mas você começa a sua demonstração supondo, ó, não, vamos supor que isso tudo aí é falso. Ou seja, se a implicação é falsa, e em lógica a gente sabe que uma coisa ou é falsa ou é verdadeira, então é porque a negação disso que você supôs que é falso é verdadeira. A negação, entendeu? Então você supõe que essa conjunção seja verdadeira. Tá legal até aí? Ok. Tá ok, gente? Show? Então vamos lá. Então vamos continuar. É esse o seu ponto de partida. É você ter essa suposição de que a informação lá, que a proposição seja falsa, então é a negação que é verdadeira. Então, o que você tem em mãos agora para trabalhar não é mais aquilo de causa e consequência, negar uma coisa, ter outra e tal, não é isso. O que você tem em mãos para trabalhar são coisas muito fortes. Você tem em mãos tanto a informação de que P aconteça e a negação de que aconteça. Nunca esqueça, P implica em quê? Tá lá. Mas você não vai trabalhar com isso. Você não vai trabalhar com a hipótese P e concluir o quê? Não é isso que vai fazer. Você vai supor, então, que o que seja verdadeiro é o seguinte: P é verdadeiro, ou seja, a hipótese ocorre e, não e a implicação, mas e, você vai ter junto isso em mãos para trabalhar, é muito forte isso daqui. Você vai ter em mãos P e a negação de quê? Você está falando assim, ó, ocorre a hipótese, mas não ocorre a consequência. E agora, você vai trabalhar com essas duas informações juntas. A hipótese ocorrendo e a informação que está na tese sendo falsa. Ambas acontecendo numa mesma proposição. Então, após uma sequência de argumentos válidos, você vai tratar. Bom, dado que é falso, então ocorre algumas coisas que você conhece de antemão. Dado que P é verdadeiro, você conhece algumas coisas aí de antemão. Você juntar as duas coisas não vai combinar. Vai dar alguma coisa ruim. E você vai chegar em alguma conclusão contraditória. Então, com isso, se você chega a alguma conclusão contraditória, é porque sua suposição inicial está falsa. Sua suposição inicial era que era falso o enunciado. Então, na verdade, se está falso isso que era falso, então porque, na verdade, é o verdadeiro, entendeu? É o que, na verdade, é a negação da negação que ocorre, ou seja, é o próprio enunciado. É muito bonito isso daqui, tá? Então, o seguinte, para mostrar que P implica em Q seja verdadeiro por contradição, então você trabalha com essa expressão aqui, com a conjunção. Você não trabalha mais somente com a hipótese, você trabalha com a hipótese P e a negação da conclusão da tese. Você trabalha com as duas coisas. Então, uma demonstração de contradição, a gente também chama de por absurdo, tá? Então, a gente supõe a hipótese P verdadeira e a tese Q falsa. A fim de, após uma sequência de argumentos, a gente chega a uma conclusão contraditória. Acabei de falar isso, né? Uma vez que a hipótese contraditória introduziu algum absurdo, e esse absurdo aqui pode estar meio obscuro, mas é algum absurdo que vai contra algum conhecimento prévio que é verdadeiro. E você já sabe que é verdadeiro esse conhecimento prévio. Então não faz o menor sentido isso. Então você conclui que negar a tese foi um erro. Ou seja, então a tese é verdadeira. Então o que ocorre é que a causa implica sim naquela tese. E aí você tem que a implicação é verdadeira. Então observa com atenção que falar algo contraditório, uma demonstração por contradição, ela é super diferente de uma demonstração por contrapositiva. São palavras que você pode até lembrar uma a outra, contradição, contrapositiva, né? Tem o mesmo radical aí.
Mas não, elas são bem diferentes. A contrapositiva, você só trabalha com a negação da tese. Você só trabalha com a negação de quê? Isso é a contrapositiva. E aí, trabalhando somente nisso, você vai conseguir concluir a negação de P. Isso não tem nada contraditório. Agora, a contradição, você trabalha com essas duas coisas. É tanto a negação de Q quanto a hipótese. E aí você vai chegar num buraco aí, num lugar que tá ruim. Então, tá tudo falso. Entendeu? Então, porque tá correto é o oposto do que você tratou inicialmente. Dado isso, vamos para os exemplos e vamos demonstrar por contradição essas coisas aí. Tá claro até aqui? Alguma pergunta? Beleza? Tá, vamos lá. Vamos olhar os exemplos aqui, tá? Então, se há... depois eu vou argumentar um pouco do onde a gente usa a contradição. Não tem muito bem uma regra, assim, a contradição vai ser sempre assim nesse caso. Não existe isso. Para nenhuma dessas técnicas existe isso, assim. É um pouco pela tentativa, Antes de começar, você tem que pensar, né? Então, você sempre tem que... Não vai parte logo e tenta fazer. Pensa primeiro. É igual xadrez isso. Não sei se você joga um xadrez, mas você tem que pensar alguns passos mais à frente, né? Então, talvez, quando você junta uma coisa na outra, você já consegue pensar que, pô, isso vai dar ruim. Às vezes não é fácil. Aliás, a maioria das vezes não é imediato. Mas é mais pela experiência, né? Pela prática e tudo mais. Mas tem sempre que ir com calma. E pensa, pô, às vezes, pela contrapositiva já vai muito simples, então não precisa ficar pensando em juntar mais informações para chegar na contradição. Às vezes você vai colocar mais informação e vai ficar pior. Mas às vezes vai ajudar, tá? Vamos lá. Essa proposição aqui, na verdade, ela é uma proposição que eu já falo dela desde, sei lá qual aula. Nem sei se tem aqui a aula. Não tem. Mas eu já falo dessa demonstração, não dessa demonstração, mas dessa proposição, já desde a aula sobre teoria dos conjuntos, né? Porque uma informação que eu apresentei lá, e eu disse, isso aí eu não vou provar agora, eu vou provar mais à frente. Foi a seguinte, eu falei, o conjunto vazio, ele é subconjunto de qualquer conjunto. Qualquer conjunto. O conjunto vazio é sempre subconjunto. Lembram disso? E cuidado com o termo ser subconjunto ou ser elemento. Eu não estou dizendo que o vazio, o conjunto vazio, ele é elemento de qualquer conjunto, ele pertence a qualquer conjunto. Não estou dizendo isso. Ele é subconjunto. O conjunto vazio, ele é subconjunto de qualquer conjunto. E eu falei, não vou mostrar isso para vocês agora. Vou mostrar aqui agora, tá? Eu falei, vou mostrar mais à frente e tal. Então, aqui é a hora para demonstrar isso. Se A é um conjunto arbitrário, então o vazio é um subconjunto dele. Ele poderia, essa proposição poderia estar escrita diferente. Eu escrevi dessa forma para ficar mais claro quem é hipótese, quem é tese. Por quê? Uma proposição equivalente a essa, e é o que geralmente você vê, e é o que eu mencionei nas aulas passadas, é a seguinte: o conjunto vazio é subconjunto de qualquer conjunto. O enunciado equivalente a isso aqui. Mas perceba que não estou apresentando explicitamente quem é hipótese e quem é tese, né? Quando eu falo, o conjunto vazio é subconjunto de qualquer conjunto que seja. Não estou falando, certo? Quem é hipótese e quem é tese. Então, por isso que eu reescrevi para ser assim, para ficar bem claro quem é quem. Para vocês aí, né? Mas sempre, quando você vê o enunciado que não está claro, o primeiro momento é esse. É reescrever para ficar lá quem é hipótese e quem é tese, bonitinho, cada um em seu lugar. Tá? Então, a hipótese que você tem é que A é um conjunto arbitrário aí, qualquer coisa que seja esse conjunto A. A conclusão é que o vazio não seja subconjunto de A. Quando eu falei da técnica de demonstração por contrapositiva,
E assim também, como eu falei a direta, a primeira coisa que eu falei foi não só entender o que está escrito ali, né? Mas é reescrever para ficar claro quem é hipótese e quem é tese. Na contrapositiva, eu falei o seguinte: reescreva para ficar claro que você quer negar a tese e isso concluir na negação da hipótese, não foi? Ou seja, eu acabei de falar isso. Você quer mostrar isso. Então, o primeiro passo, por contrapositiva, é você reescrever o enunciado dessa forma aqui. Não que, implicando em não p. Ou seja, escrever mesmo o enunciado. Eu coloquei em rosa, né? Até pedi para vocês fazerem terminar o exercício e tal. Mas o primeiro ponto foi essa reescrita. Aqui não vai ser diferente. Sendo que aqui a reescrita não é essa, né? A reescrita é a sua suposição nessa técnica de contradição. A sua suposição é que isso aqui seja verdadeiro e isso seja falso, né? Então, a sua suposição é que suponha que A seja um conjunto arbitrário e o vazio não seja subconjunto desse conjunto. Sempre que você for escrever uma demonstração por contradição, isso é dica que eu falo para sempre, tá? Não é só para passar na matéria aqui. Aliás, nada que eu estou falando aqui é que seja só para passar na matéria, né? Estou falando algo que isso sirva de lição aí mais para frente. Mas toda vez que você vai pensar em algum argumento de demonstração matemática por contradição, tenha claro quem é hipótese e quem é tese, e escreva isso. Porque o leitor, às vezes é difícil para o leitor entender o próprio enunciado que já está ali. Imagina você formular um outro enunciado que não tem nada a ver com esse, ou seja, a sua negação até. Então, por isso que é bom que você ponha, dizer que é por absurdo e é uma suposição que você está fazendo, então, que a hipótese seja verdadeira e a conclusão, a tese, seja falsa. Tá claro até aqui? Beleza? Ok. Então tá. E, por favor, assista isso de novo se estiver tendo muita informação, muita coisa confusa, tá? Vamos lá. E qualquer coisa me pergunta aí. Beleza. Então, é com isso que você tem que trabalhar, com essas duas informações. A é um conjunto e o vazio não é subconjunto dele. Tá. Então, o que significa ser subconjunto? É isso que a gente tem que olhar. É entender bem a definição das coisas. Nesse caso aqui está bem pontual, né? Porque eu quero falar sobre estar contido, né? Ser subconjunto. Então, o que define um subconjunto? É isso que você tem que trabalhar. Então, a gente diz, ó, um conjunto B, aí, esse subconjunto B, ele é subconjunto de um outro conjunto A quando todo elemento de B é elemento de A. Concorda com isso? Isso é o que define um subconjunto. Um conjunto B é subconjunto de A se todo elemento de B for elemento de A. Agora, o que quer dizer um conjunto não ser subconjunto de outro conjunto? Porque é isso que eu estou querendo falar aqui, ó, não é subconjunto. Então, B não é subconjunto do conjunto quando o quê? Quando existir algum elemento em B que não é elemento de A. Entendeu isso? Olha a contradição já aparecendo aí. A gente diz que um conjunto não é subconjunto quando existe algum elemento de B que ele é elemento de B. Além disso, ele não é elemento de A. Mas, olha, ele é elemento de B. Então, olha só. Eu acabei de falar que o vazio não é subconjunto de A. E esse A é uma coisa qualquer. Agora, entendendo bem a definição de o que significa não ser subconjunto, que é ter um elemento desse conjunto, mas que não é elemento do outro conjunto, em particular, quando o B é o conjunto vazio da mesma coisa. Satisfaz isso, porque você está dizendo que ele não é subconjunto. Então, o vazio possui algum elemento que não é elemento de A. Contradição. Qual é a contradição aí?
é uma contradição porque o vazio não possui elemento. Então, como é que ele satisfaz a definição de não ser um subconjunto? Porque não ser subconjunto teria que ter elemento, mas vazio não tem elemento. Entendeu? Então, isso é uma contradição. A própria definição prévia que você sabe do que significa ser um subconjunto. Então, o vazio é subconjunto de um conjunto arbitrário qualquer aí. Legal? Essa demonstração aqui é linda. Eu acho tudo aqui lindo. Beleza? Show de bola? Minha namorada falou que agora, nossa. Ela não acha legal isso, não. Bom, mas aí, tranquilo? Posso para a próxima? Ou algum comentário, alguma pergunta? Hein? Tá bom? Posso continuar? Vou continuar. Gente, não acumula dúvida. Pergunta, pergunta. Se não tiver entendido nada, pergunta. Eu repito, falo de novo. Tá? Vou passar então, hein? A próxima é um resultado que, na verdade, vocês conhecem já desde o maternal de vocês, que raiz quadrada de 2 não é um número racional. Não é exatamente maternal, né? Mas na verdade, a gente fala isso quando começa a definir os conjuntos numéricos, né? Quando começa a falar dos números racionais, dos números reais, certo? Então, é o que distingue um do outro, é por ter números que não são possíveis de serem escritos como fração. Isso é que é um número que não é racional, certo? O número racional é o que pode ser escrito como uma fração. Na aula, sei lá qual é a aula, mas teve alguma aula passada dessas que eu falei sobre conjuntos numéricos. Então, defini o conjunto dos naturais, dos inteiros, racionais, reais, complexos, né? E aí, para definir os reais, eu defini também os irracionais, né? Então, tá. Eu quero provar aqui que o raiz quadrada de 2, ele não é um número racional. Ou seja, não é possível você escrever o raiz quadrada de 2 como uma fração. O que é uma fração? Uma fração é um A sobre B. Isso é uma fração em que A pertence aos inteiros e B pertence aos inteiros sem o zero. Não pode ter zero ali no divisor, mas qualquer outro inteiro ali pode. Tá legal? Isso é um número racional. Tá? Esse resultado, esse teorema aqui, diz que o raiz quadrada de 2 não pode ser escrito dessa forma. Tá? Então, como é que a gente faz isso? Pensa como, primeiro, quem é quem, né? Quem é hipótese, quem é tese, tá vendo? Esse enunciado aqui eu já fiz um pouco mais indireto. Não dá para saber quem é tese, quem é hipótese, né? Talvez não diretamente falando aí. Mas o seguinte, então você pega, se A é raiz quadrada de 2, então A, ou N, sei lá qual seja o número, então ele não é racional. É simples assim, entendeu? Você tem o que de hipótese? Você tem o raiz quadrada de 2. A consequência, a tese, é que esse raiz quadrada de 2 não seja racional. Então, você vê, a tese é que o raiz quadrada de 2 não seja racional. Se você quer demonstrar isso por contradição, então você supõe a tese ser negada. E, além disso, o número que você tem, ele é o raiz quadrada de 2. Então, você supõe que o raiz quadrada de 2, ele é igual a alguma razão, a alguma fração, ou seja, ele é racional. E eu acabei de definir para vocês o que é racional, né? Não definir, mas relembrar isso, né? Então, só repetir aqui, ó,
Então, raiz quadrada de 2, por suposição pela contradição, né, que você vai chegar no final, você está supondo que ele é igual a A sobre B. Tá? Beleza? Tá claro até aqui? Então, é a partir daqui que você vai dar seguimento à sua demonstração. Você vai conseguir chegar em algum buraco aí, tá? É uma coisa que existe nos racionais, né? Então, você já tem o seguinte, irmãos. Ó, a raiz quadrada de 2, ele é um racional. Então, vamos tentar a partir daí e vamos ver o que a gente vai concluir, tá? Então, lembrando o que significa ser racional e as propriedades que existem lá, a gente sabe que qualquer número racional possui uma forma irredutível, ou seja, é uma forma que não dá para simplificar, ou seja, é uma forma que não tenha fator comum no numerador com o denominador. Entenderam isso? Não tem fator comum no numerador com o denominador. Lembram como é simplificar uma fração? Sei lá, 36... Não, vou botar ao contrário. 12 e 36. Não, não ficou legal. 10. 10 e 36. Ó, o 10 pode ser escrito como 2 vezes 5. O 36 é como 2 vezes 18. Olha como você simplifica aqui. 5 sobre 18. 18 é o quê? 5 sobre... Ops. 3 ao quadrado vezes 2. Certo? Aqui, ó. Tem algum fator comum? O numerador com o denominador? Não tem. Ok? Isso daqui é uma fração redutível. Isso daqui é uma fração irredutível. O resultado é igual. Se você pegar 10 dividido por 36, vai dar o mesmo resultado que seja 5 dividido por 18. Vai dar na mesma. Mas existe essa forma aqui, que é a forma irredutível, ou seja, não tem como você simplificar essa fração. E aqui já tem. Então, isso aqui é a forma redutível. Então, vamos olhar essa forma irredutível. Todo número racional possui uma forma irredutível. Então, ser irredutível é uma fração que ela não pode ser simplificada. E é isso que eu tinha acabado de falar, né? Então, tome que raiz quadrada de 2, que é igual a A vezes B, então, essa fração ela é irredutível. Vocês concordam que, se é irredutível, então, ambos não podem ser pares? Sim, porque o máximo de redução que eu poderia chegar seria 2. Poderia simplificar. Seria Se os dois fossem pares, você poderia ter o 2 junto ali, tanto no numerador quanto no denominador. Né? Se os dois fossem pares, esse A seria um 2 vezes K, o B seria 2 vezes K', perfeito, como o Guilherme colocou. Isso faria com que essa fração fosse redutível. Porque aí poderia ter essa reescrita K sobre K', que é mais simples do que o 2 vezes K sobre o 2 vezes K'. Beleza? Isso não é o que a gente quer. Então, porque a gente tomou já irredutível. Então, ambos não podem ser pares. Guarda isso. Tá? Guarda isso. Então, raiz quadrada de 2 é igual a A sobre B. Continua com isso. Isso daqui vai ser importante para o futuro. Não é agora. Só é uma consequência que a gente está vendo ao passo que a gente tomou essa fração irredutível. Vamos trabalhar em cima dessa expressão agora. Tá? Isso aqui significa portanto, tá? Esses 3 pontinhos aqui, a gente diz em matemática ser um portanto.
Então, raiz quadrada de 2 é igual a A sobre B. Portanto, vamos continuar. Isso daqui é operações com radical. Tá? A raiz quadrada de um lado passa como quadrado do outro lado. Certo? Então, 2 é igual a A sobre B ao quadrado. Trabalhando melhor, de novo, sobre propriedades que existem com as potências, 2 é igual a A ao quadrado, que divide B ao quadrado. Então, o que a gente tem? Passa esse B que está dividindo, multiplicando, a gente tem que A ao quadrado é igual a 2 que multiplica B ao quadrado. Tá correto até aqui? Tudo bem? Beleza? Então, o que a gente tem por enquanto? A gente tem que A ao quadrado é 2 vezes B ao quadrado. Então, o que a gente sabe sobre A ao quadrado? Olha o A ao quadrado aqui. Ele é o quê? Tá vendo que o 2 aparece? Então, A ao quadrado é um número par. Tudo bem por aí? Nenhum problema até agora. Só trabalhei as continhas aqui e vi que o A ao quadrado, ele é um 2 vezes alguma coisa. Portanto, ele é par. Não tem nenhuma contradição até agora. Porque você só estava olhando o A ao quadrado. Agora, olha um detalhe. A gente tem que, se A ao quadrado é par, a gente consegue provar que A também é um número par. E isso eu convido a vocês para demonstrarem. Na verdade, eu falei em slides anteriores. O que está escrito aqui? Ó, se A ao quadrado é par, então A é par. É isso daqui que eu quero que vocês demonstrem. Isso daqui vocês podem demonstrar por contrapositiva. Então, por contrapositiva, isso daqui, na verdade, você prova que se A é ímpar, então A ao quadrado é ímpar. Eu demonstrei isso com vocês ali atrás. Então, por contrapositiva, você já mostrou isso, certo? Que se A ao quadrado é par, então A é par. Eu acabei de demonstrar isso ali atrás por contrapositiva. Por contrapositiva, a gente tem, se A é ímpar, então A ao quadrado é ímpar. É equivalente a você falar, se A ao quadrado é par, então A é par. Então, olha que maneiro. Eu acabei de olhar, eu acabei de conseguir argumentar que A ao quadrado é par. Como A ao quadrado é par, isso satisfaz a condição necessária, ou suficiente, na verdade, para que A seja par. Então, se A ao quadrado é par, A também é par, né? Então, você já está pronto. Então, o que você sabe agora? A é par. A é par, A pode ser escrito dessa forma. Então, o A pode ser escrito como 2 vezes K. Porque você acabou de conseguir argumentar isso aqui. Ok? O primeiro passo foi só argumentar que A ao quadrado é par. A ao quadrado ser par já satisfez a condição lá de trás que a gente tinha. Se A ao quadrado é par, então A é par. Então, A é par. Então, A é par, você tem que o A é um 2K. E agora você olha lá na sua expressão. Essa expressão aqui, né? A gente tinha que A ao quadrado é 2 vezes B ao quadrado. A gente acabou de argumentar que A é 2 vezes K. Então, A é o quê? Substituindo aqui, né? Então, ó, 2, ele é igual a 2A ao quadrado sobre B ao quadrado. Certo? Então, ó, A ao quadrado é 2K, né? Então, A é igual a 2B ao quadrado. A ao quadrado é igual a 2 vezes B ao quadrado. Então, A é 2 vezes K. Certo? Então, você tem 2K ao quadrado é 2B ao quadrado. Certo? Então, você tem que 2K ao quadrado é igual a B ao quadrado. Isso aqui dividido por 2, né? Ops, perdão, foi o contrário ali, né?
2k ao quadrado dividido por b ao quadrado é igual a 2. Esse que eu botei aqui, tá? Após essas substituições, a gente tem, então, que 2 é igual a 2k ao quadrado dividido por b ao quadrado. Ou seja, 2, aqui, ó, a potência vai para os 2 aqui, né? Então, 2 é igual a 4, que multiplica k ao quadrado sobre b ao quadrado, e olha que coisa que acontece. 2, b ao quadrado passa para lá multiplicando, né? Então, 2b ao quadrado é igual a 4 vezes k ao quadrado, ou seja, b ao quadrado é 2 que multiplica k ao quadrado. Olha que coisa, hein? Então, o b ao quadrado, ele é par, né? Porque o b ao quadrado é 2 vezes alguma coisa. Então, da mesma forma como anteriormente, A ao quadrado é par, implica A ser par, aqui da mesma forma, B ao quadrado ser par, implica B ser par também. Então, o B é par também. Ou seja, aqui, ó, contradição com isso daqui. A gente chegou à conclusão que tanto A quanto B são pares. Não pode, contradição, porque aqui inicialmente a gente tomou essa fração irredutível. E pode tomar essa fração irredutível. Tomar essa fração irredutível não é problema. O problema é essa consequência aqui que gerou. Entendeu? Entenderam? Um detalhe importante aqui, que, ó, a demonstração por contradição, a gente usa muito quando o enunciado se refere a todos os elementos de um conjunto satisfazerem alguma coisa. Todos, todos. Então, você supõe que não seja verdade isso do todos, mas é que existe alguma coisa ali que está furado. É isso que você vai supor. É mais fácil você tentar não argumentar sobre o todo mundo, mas na possível existência de algo que não seja verdadeiro, e aí você vai chegar nessa contradição. Fica mais simples às vezes, tá? Mas, de novo, isso aqui é prática, é leitura, é vendo outros exercícios, fazendo os exercícios, entendeu? Às vezes a contradição não está tão óbvia, não é em algo tão imediato assim, é em coisas bem simples, igual aqui, né? E dentro de uma demonstração, eu uso outra demonstração, eu provo uma outra coisa dentro, isso também acontece, tá? Então, tem que entender, cada partezinha tem a sua função, tem o seu papel na demonstração, tá? Beleza? Alguma pergunta? Bom, vamos para a próxima, que é a demonstração por casos. A demonstração por caso não tem nada novo, tá? A demonstração por caso, a gente particiona. Lembra do termo particionar? É quando você consegue separar em pedaços que são disjuntos. E toda a união dá toda a sua conjunto que você quer tratar. Então, você consegue particionar o seu universo em possíveis casos e você trata cada caso separadamente, né? É claro, é um número finito porque a demonstração tem que acabar em algum momento, né? Então, você consegue particionar isso e tratar cada caso você trata do jeito que for mais conveniente para você, tá? Então, e cada caso, como está falando de ser o mais conveniente, você vai aplicar qualquer outra técnica aí. Vai aplicar direta, contradição, um caso você pode aplicar por contradição, o outro ser o direto, o outro ser a contrapositiva, não importa, tá? Vamos ver uns exemplos. Sejam x e y, pertencentes aos inteiros. Se x e y têm a mesma paridade, então x mais y é par. Quais seriam os casos, né? Eu nem precisaria falar desse tipo de técnica aqui, porque é imediato você imaginar, até porque na direta eu já falei isso, já usei isso, né? Então, o que significa x e y terem a mesma paridade? Significa, o primeiro caso, ambos são pares. O segundo caso, ambos são ímpares. Cada caso você trata separadamente. Então, no primeiro caso, ó,
A demonstrada a proposição 3... tá, isso é mais para frente, tá. Então, x e y são ambos pares, é nesse caso que você vai tratar, porque é um dos possíveis casos que ocorrem aqui. Nesse caso, x é par, y é par, soma os dois, 2k mais 2k', e isso é um número par. Agora, beleza, você já tem um caso tratado. O outro caso é independente desse anterior. É aquele que ambos são ímpares, então x é um 2k mais 1, e o y é um 2k' mais 1. E você vai somar os dois, vai chegar à conclusão que isso dá um número par. Veja que são coisas distintas, independentes, tá? Ok. Uma vez que você consegue provar isso, a gente consegue enunciar corolários, teoremas, igual a gente tinha visto na aula passada, né? Corolário é uma proposição que é uma consequência de uma proposição. Você consegue, com essa informação, extrair alguma outra coisa? Essa outra coisa é o corolário, tá? Então, vamos usar um teorema para depois ter um outro corolário, que é o seguinte. X mais Y é par. Lembra o que significa isso daqui? O que significa isso daqui? Se, somente se. Isso, se, somente se. Então, x mais y é par se, somente se, x e y têm a mesma paridade. Esse teorema é diferente dessa proposição? Vou perguntar de outra coisa. O que significa o se, somente se? Eu vou escrever isso aqui em forma de expressão lógica. Então, P, bi implica em quê? Isso é o que está escrito aqui. Isso é equivalente a você ter... P implica em quê? E que implica em P. Lembram disso? Essa proposição, ela aparece aqui de algum desses pedaços aí? Sim. Ó, x e y têm a mesma paridade, então x mais y é par. Qual dos dois lados que aparece é essa proposição 3? A primeira parte. A primeira parte? Ó, essa primeira parte aqui, ela diz o quê? Se x mais y é par, então y e x têm a mesma paridade. É isso que está escrito aqui? É? Não, pô. Ó, isso daqui de novo. O que está escrito aqui? Ó, P é esse cara, Q é esse cara. Certo? Então, essa expressão está dizendo se x mais y é par, então x e y têm a mesma paridade. É isso que está dizendo aqui. Aqui não está dizendo isso, não. Aqui está dizendo se x e y têm a mesma paridade, então x mais y é par. É esse lado que está aqui? É o contrário, é esse daqui, ó. É esse aqui. É o Q que implica em P. Então, olha só. Concorda que esse lado daqui é exatamente essa proposição?
se você quer demonstrar uma biimplicação, você tem que mostrar as duas implicações, tanto isso aqui verdadeiro quanto isso aqui verdadeiro. É o que você tem que fazer. Então, como a gente demonstra um se somente se? Só, né, lembrando aqui o que está escrito e tal. Então, temos dois casos. Um primeiro caso é se x mais y é par, então x e y têm a mesma paridade. O outro caso é se x e y têm a mesma paridade, então x mais y é par. Olha só, esse caso 2 aqui já está provado. Essa volta já está provada nessa proposição, então não precisa mais mexer nela. É só provar aqui esse caso. Essa ida, tá? Então, muitas das vezes, num se e somente se, a gente usa esse nome. É a ida da demonstração, é a volta da demonstração. É o seguinte, se tem um se somente se apresentado, se é daqui para cá, a gente chama de ida do se somente se, inclusive usa essa setinha aqui. Se é a volta, ou seja, é daqui para cá, a gente fala volta do se somente se, tá? Aí a volta já está provada, porque foi demonstrada na proposição 1. Agora só falta demonstrar a ida, que talvez já tenha sido demonstrada na aula passada, em casos anteriores aí, inclusive. Legal? Entenderam? O se somente se, você consegue demonstrar por casos, na ida e na volta. Cada caso você faz de um jeito aí que for melhor para você, tá? Então, você consegue, com dessa proposição, esse teorema e também tirar esse corolário. Você vê que essa proposição é usada aqui, né? Você poderia até chamar isso aqui de lema. Lema. Porque é um resultado que você vai usar mais à frente. É um lema. Uma consequência disso é o que a gente chama de corolário. E a gente tem esse corolário aqui. Se x mais y é par e y mais z é par, então x mais z é par. Tá? Olha só. X mais y é par. X mais y é par, atende essa condição aqui, ó. E como consequência, x e y têm a mesma paridade. Concordam? Então, por conta desse teorema daqui, x mais y ser par implica x e y ter a mesma paridade. Da mesma forma, y e z ser par implica em y e z terem a mesma paridade, também aplicando esse teorema daqui. Então, x tem a mesma paridade do que y, que tem a mesma paridade do que z. Ou seja, você quer falar, eu ia fazer assim, mas é assim que eu tenho que fazer, né? X e z possuem a mesma paridade. E com certeza tem algum resultado aí, ó, x e z, no caso aqui, né, dois termos com a mesma paridade implicam na sua soma ser par. Olha que bonito. Sacaram isso? Como a gente usa um resultado dentro do outro e isso combina numa coisa super bela. Entenderam? Entenderam? É melhor parar por aqui, tá? E aí a gente continua. A aula que vem é só de exercício, então eu vou rever isso tudo. Isso aqui eu vou postar para vocês vão ver que não tem muito mistério nessa questão aqui. Posso falar em 1 minuto, na aula que vem eu posso retornar e fazer com calma. Ó. Todo inteiro que é um cubo perfeito, o cubo perfeito é um número que ele pode ser escrito assim, né? É o resultado de elevar ao cubo, elevar a 3, né? É um múltiplo de 9, então isso daqui é um múltiplo de 9, ou é um múltiplo de 9 mais 1, ou é um múltiplo de 9 menos 1.
Então, qualquer número que é escrito dessa forma, sei lá, 27. 27 é 3 ao cubo, né? 3 ao cubo é 27. Então, ou ele é múltiplo de 9, ou ele é múltiplo de 9 mais 1, ou é múltiplo de 9 menos 1, tá? Isso vale para todos. Então, a dica é separar em casos. Então, você separa num número que ele pode ser ou ele é múltiplo de 3, ou ele é múltiplo de 3 mais 1, ou ele é múltiplo de 3 menos 1. Isso significaria você dizer que ele é múltiplo de 3 mais 2. Para cada caso, isso qualquer número inteiro você pode escrever dessa forma. Assim você pode falar que é um par ou é um ímpar, ou seja, ou ele é um múltiplo de 2 ou um múltiplo de 2 mais 1. Você também pode falar qualquer número, ou é múltiplo de 3, ou é múltiplo de 3 mais 1, ou é múltiplo de 3 menos 1. Isso tem a ver um pouco com divisibilidade dos números inteiros. Mas, enfim, cada caso aqui, basta você levar o cubo e ver que se encaixa assim, ou assim, ou assim. E pronto. Então, é isso. Tá? Na aula que vem, a gente vê com mais calma os exercícios. Beleza? Então, estudem essas coisas aí. Qualquer dúvida, manda e-mail. E é isso aí que eu tinha para falar por hoje. Ok? Falou, boa noite e abraço a todos. Beleza, gente. Qualquer coisa é só mandar e-mail. Um abraço aí. Até terça. Valeu.